E aí, mano? Cara, eu até dei uma olhadinha assim, procurei um pouquinho pra ver se eu achava alguma tretinha hoje do meu interesse pra eu comentar em cima, porque obviamente daria mais visualizações do que esse tipo de vídeo que eu vou fazer agora, né? Mas acabou ficando tarde e eu não encontrei, sabe? E beleza, até divertidinho pra se assistir, né? Só que para comentar eu não tava muito afim não, então acabaria sendo um negócio mais artificial, né? E eu não estou muito afim de fazer vídeos artificiais aqui no canal, né? Eu preferiria fazer algo de coração para vocês. Mas eu sei que uma hora ou outra eu vou me interessar em alguma tretinha do momento pra eu comentar sobre. Então, beleza, eu acho que eu não preciso ter tanta pressa assim de monetizar o meu conteúdo e viver de YouTube. Até porque eu já tenho meu trabalho aqui, né, mano? Então, enquanto eu estou regando a minha arvorezinha aqui no YouTube, né, o meu canal, postando vídeos diariamente, eu tenho essa outra tarefa que supre a necessidade de dinheiro imediato. E beleza, eu acho que eu consigo continuar tancando essa rotina por mais alguns anos. Não que eu vá precisar, né, por anos ficar na jardinagem. Na verdade, como eu disse, eu acho que se eu manter esse ritmo de postar um vídeo por dia, eu acredito que eu vá monetizar até o final de 2026. Porque, tipo, em um mês, nesse desafio, cara, eu já consegui triplicar as visualizações aqui do canal e aumentar pra caramba meu watch time. Tudo bem que eu fiz vários vídeos mais mainstream, né? Pelo menos uns 10 deles sobre aquela tretinha lá do Bruno Hikikomori. Então, dependendo de como foram meus que vêm, né? Dependendo dos meus interesses, pode ser que dê uma baixada, mas é improvável que nos próximos meses também, depois desse, continue nessa baixa. Na verdade, creio eu, a tendência é aumentar a média de horas assistidas aqui no canal por mês. Eu acho que mesmo se eu ficasse só fazendo esse tipo de vídeo aqui, que é mais impopular, coisa que eu não vou fazer. Mas então, eu digo que a tendência é aumentar, porque cada dia que passa tem pelo menos mais um videozinho gerando visualizações e horas assistidas para mim. Então imagina isso ao longo de, digamos, 5 meses. 5 vezes 30? 150. Em 5 meses, eu praticamente dobraria a quantidade de vídeos que existem hoje aqui no canal. E se eu tivesse que fazer uma aposta, cara, eu chutaria que o meu canal ele vai ter os requisitos para monetizar, vamos ver, em outubro, no dia 1º de outubro. Ok, o mês é mais estimado, o dia é mais chutado. É só pra dar uma brincadinha com esse chute, né? Vamos ver se a minha intuição está correta. O Gabriel do futuro, eu sei que ele vai voltar nesse vídeo aqui, quando o canal dele monetizar. E daí ele vai falar: ah, Gabriel, você errou por tantos dias. Imagina se eu acerto exatamente o dia, cara. Seria um negócio de outro mundo, vai dizer. Aí eu até faria outras previsões pra testar a minha mediunidade. Mesmo eu sabendo que isso é uma completa besteira, né? Vai que. E é engraçadinho, né, que agora eu falei do Gabriel do futuro como se fosse uma outra pessoa. Mas meio que vai ser, né? A continuidade permanecerá, porém terá mudado, né? Espero eu que para melhor. Embora eu acredite e imagino que continuarei acreditando que é muito importante a gente não depender tanto assim de coisas externas para a nossa felicidade e trabalhar bastante para fortalecermos um mindset interno que nos fortaleça, nos torne mais sábios, mais resilientes, mais fortes e também mais felizes, independente das condições externas. Tudo bem que 100% a gente provavelmente não vai conseguir fazer, né? A gente não vai, meu Deus, virar um Buda. Mas eu acredito na capacidade do nosso esforço de evoluirmos bastante espiritualmente e, desse modo, nos tornando pessoas bem mais felizes também. Mas assim, eu sei que no passado eu fiquei durante um ano inteiro postando pelo menos uma vez na semana um vídeo roteirizado bonitinho, ilustrado, bem editadinho, né? E esses vídeos eles davam bastante trabalho, mas eu não estava conseguindo pegar uma quantidade boa de views com eles, porque nessa época do canal foram muitas poucas vezes que eu fiz vídeo sobre tretinha. Eu puxei mais pro lado da filosofia, um pouquinho de política, e em partes eu acho que por isso não deu resultado nenhum.
Não que não tenha também tido impacto, né, da minha inabilidade como youtuber em entreter as pessoas, ter uma boa taxa de cliques nas thumbnails, uma alta retenção em meus vídeos. Então, hoje em dia, algo que eu pretendo tomar mais cuidado é em, pelo menos de vez em quando, eu pegar temas mais fáceis de se pegar visualização para falar sobre, pelo menos para fisgar o pessoal de início, né? Porque eu sei que muita gente vai acabar me conhecendo por esses vídeos mais de tretinha e de eu comentando vídeos de youtubers famosos. Só que daí algumas dessas pessoas, elas vão procurar mais vídeos do meu canal, de repente outros sobre tretinha também, num primeiro momento, mas daí depois algumas dessas pessoas que assistirem uns 3, 4 vídeos meus, elas vão pensar, pô, foi com a cara desse cara. Vou assistir os outros vídeos dele, porque ele está me entretendo e eu quero mais conteúdo dele para eu assistir. E só então eu vou fidelizar esse público. Eu acho que no passado eu acabei sendo muito desequilibrado nesse aspecto, sabe? Eu só fazia vídeos falando sobre o que der na telha, sem me importar muito se ia pegar visualização ou não, se ia ser interessante de se assistir para as pessoas que não me conhecem. Tudo bem que alguns desses vídeos que não são sobre tretinha podem ser interessantes, né? Por exemplo, o vídeo que eu postei recentemente sobre a melhor dica para deixar de ser tímido. Quem tem problema com timidez, eu acho que vai gostar desse vídeo até. Mas sei lá, cara, o que eu estou percebendo aqui no YouTube é que mesmo esses vídeos, eles têm muito menos potencial de fidelizar público, de conseguir uma boa quantidade de views, do que vídeo sobre tretinha, vídeo reagindo a vídeos de outros youtubers. Pelo menos até o momento, o tipo de conteúdo que eu enxergo como mais promissor neste aspecto é esse que eu acabei de mencionar. E tudo bem, eu acredito que eu consigo fazer bem mais vídeos desse tipo sem se tornar algo muito robótico, porque afinal existem tretas do meu interesse, em que eu terei coisas a acrescentar que não foram ditas, e eu acho divertido discutir. Meio que eu sempre achei isso, sabe? Desde adolescente, eu sempre curti debater com a galera. Mesmo não chegando em uma conclusão na grande maioria dos casos, porque ninguém muda de opinião nos debates, acabava sendo um negócio divertido pra mim. E eu acho que hoje em dia eu tô mais capaz de manter esse equilíbrio entre o que eu quero falar e o que as pessoas estão dispostas a escutar. Além de devido a eu ter amadurecido daquela época até agora, também porque com aquela época eu adquiri mais experiência aqui no YouTube, né? Então eu sei um pouquinho melhor o que funciona e o que não funciona nesta plataforma aqui. Naquela época eu só postava meus vídeos com a esperança de algum dia dar certo. Mas também tem outras coisinhas, né, cara? Agora com a inteligência artificial ficou muito mais fácil de fazer thumbnail, e a inteligência artificial ela faz thumbnails muito melhor do que as que eu fazia no passado, e também muito mais rápido, né? Então é um trabalho muito mais fácil que eu tenho para produzi-las. Eu só preciso orientar a inteligência artificial, corrigir ela e ter a criatividade para fazê-las. Mas também tem o fato de que hoje em dia eu estou mais capaz de desenvolver temas por mais tempo, creio eu. Como você pode ver, né? Aquele meu vídeo lá de, sei lá, 5 anos atrás, em que eu falei sobre como lidar com a timidez, teve somente uns 8 minutinhos. E isso eu me preparando, né? Eu acho que eu devo ter feito um mini roteirozinho por trás pra me guiar, sei lá. Já o meu vídeo de agora, sobre timidez, porra, foi 25 minutos de eu falando, sem eu ter o menor resquício de roteiro. Sabe qual que era o meu roteiro pra aquele vídeo? 3 palavras. Vídeo sobre timidez. Era isso que estava escrito aqui no meu bloco de notas em que eu anoto as minhas ideias de vídeo. E tudo bem que eu dei umas desviadas no meio do vídeo, mas eu acho que isso daí é aceitável. O que mais importa é, nos primeiros minutos de vídeo, o assunto que eu estiver abordando for o mesmo que está no título e na thumbnail. Mas então, como eu ia dizendo, vídeos mais longos significa mais material para as pessoas assistirem, que significa maior capacidade de fidelizar mais público e também um watch time maior, uma quantidade maior de horas assistidas, do que se eu só fizesse vídeos bem curtinhos como eu fazia no passado, porque eram vídeos editados e roteirizados que davam um trabalho do caramba
E daí, mesmo se eles pegassem bastante views, poxa, o vídeo ele só tem 5 minutos. Um vídeo que levou uma semana pra eu fazer. Então, mesmo os vídeos que davam mais certo, eu acabava pegando uma quantidade baixa de horas assistidas nele. Então, acabava sendo, se não inviável, monetizar do jeito que eu estava produzindo meu conteúdo antes. Se não isso, então muito demorado, em comparação com o conteúdo que eu estou produzindo agora. E eu sei que o meu entendimento atual do YouTube não é o meu entendimento final. Eu imagino que no futuro eu vá aprender mais e descobrir mais coisas que dão certo para ganhar visualização aqui no YouTube. Mas por hora eu acho que é um bom ponto de partida. Um conhecimento decente que me capacita monetizar este canal. Até porque, poxa, cara, eu olho o tanto de gente burra, o tanto de gente incompetente que faz vídeo sem graça, vídeo chato, que consegue monetizar o canal e tem até um público grande às vezes. E daí eu me pergunto, poxa, por que eu não vou conseguir então? Se essas pessoas burras e desinteressantes estão conseguindo? Não, cara, eu vou conseguir sim. Eu sou capaz de fazer isso também. Não é a coisa mais difícil do mundo. Eu acho que o difícil para muitas pessoas deve ser ter paciência, né? Mas entre isso daqui e escala 6x1, como, sei lá, auxiliar de cozinha, funcionário do McDonald's, entre essas duas coisas, poxa, a decisão é óbvia, mano. Sei lá, eu acho que é muito mais fácil você se dedicar 2, 3 aninhos aqui no YouTube pra conseguir fazer o teu canal dar certo, levando a sério a paradinha, do que tu passar a vida toda nesses subempregos que destroem todo o teu potencial e criatividade e te fazem basicamente viver pra trabalhar, em vez de trabalhar pra viver. Mas sei lá, né, eu acho que deve ter gente que gosta, sabe, de trabalhar com cozinha e tal. Eu tenho certeza que tem também. Mas, pelo menos pra mim, trabalhar aqui no YouTube não seria somente uma evolução de, em vez de viver pra trabalhar, trabalhar para viver. Não, não seria isso. Porque trabalhando aqui no YouTube, eu não estaria trabalhando para viver. Eu estaria trabalhando e vivendo. O meu trabalho aqui no YouTube não seria simplesmente um meio para eu obter os meus recursos necessários para minha sobrevivência e vida boa. O meu trabalho aqui também seria parte do meu viver, da minha vida, da minha felicidade. E é por isso que eu estou investindo tanto tempo aqui no YouTube. Na minha opinião, eu despender, digamos, 5 anos regando o meu canalzinho do YouTube com vídeos até ele crescer e dar frutos, muito mais interessante do que eu fazer uma faculdade durante 5 anos. Embora, como eu disse, né, a menos que aconteça um imprevisto muito grande que faça com que eu diminua o ritmo aqui no canal, eu vou monetizar essa porrinha aqui até o final do ano. Eu só não prometo isso porque eu não gosto nem um pouco de quebrar promessas, sabe? Até por isso que eu evito prometer coisas, jurar coisas. Eu gosto de manter a minha palavra, mas sei lá, eu acho que poderia ser interessante eu fazer essa promessa, se não para vocês, para mim mesmo, né? Então, se eu a descumprisse, eu ficaria chateado e decepcionado somente comigo mesmo. Então, tudo bem, cara, eu tô otimista e eu vou correr esse riscozinho, tá? Até pra me incentivar um pouquinho mais a conseguir concluir esse objetivo. Então, me escuta aí, Gabriel do Futuro. Eu prometo pra ti que até o final do ano o seu canal do YouTube estará monetizado. A menos que, sei lá, ele seja derrubado ou caia uma bomba atômica aonde eu moro, ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu sei que eu tô me arriscando e eu já disse que eu não gosto de fazer isso, mas dessa vez eu vou fazer. Gabriel, você tem a minha palavra. Cara, dá até medo de falar isso daqui. Mas são raras as promessas que não tem nenhum tipo de risco, né? E se eu acabar não conseguindo cumprir isso daí, seja por qual motivo for, eu gostaria de saber a opinião do Gabriel do futuro. Tipo, será que ele ficou muito decepcionado, com raiva, triste comigo? Ou ele achou compreensível tudo isso e tá passando a mão na minha cabecinha agora? Ou se eu conseguir também, pode falar, né, um pouquinho o que tu achou dessa promessa e de toda essa jornada, né? Mandei bem nisso daí? Enfim, cara, esse vídeo aqui ele já tá com 1 horinha de duração. E eu sei que esse tipo de vídeo aqui é aquele que, sei lá, cara, quase ninguém tem saco de ver. Quase ninguém se interessa por. Porque é só eu falando do meu canal que ninguém liga. Então vai acabar pegando possivelmente menos visualizações até do que os meus outros vídeos que já são impopulares, né? Como esse último que eu postei falando sobre How I Met Your Mother, que eu também já sabia que ia pegar pouca visualização. Tipo, eu gosto de fazer esse tipo de vídeo, né, até pra eu me entender melhor colocando meus pensamentos pra fora e
Também desabafar um pouquinho sobre o que eu tô pensando e sentindo com vocês, quais que são os meus planos, etc. Eu gosto de colocar essas coisinhas pra fora de vez em quando. Mas eu acho que eu já coloquei bastante coisinha aqui pra fora, né? E eu não vejo a necessidade de eu fazer um vídeo gigantesco nesse estilo atualmente. Esse daqui vai dar pelo menos uns 20 minutinhos, creio eu. E eu acho que isso já é um tamanho excelente pra ele, viu? Bora pro próximo vídeo. De preferência sobre um tema que bastante pessoas queiram assistir, né? Muito obrigado por me assistir. E se tu chegou até aqui, eu duvido que tu tenha chegado até aqui, cara. Eu duvido que alguém tenha chegado até aqui. Mas se tu chegou, caramba, eu estou genuinamente surpreso agora. Comenta celular pra provar que tu chegou até aqui. E eras isso. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.